Você não chegou a isto por acaso. Preciso que entenda isso desde o primeiro instante. Você não estava navegando distraidamente, matando o tempo como as pessoas fazem quando estão vazias de tanto esperar. Algo mais antigo que seu próprio raciocínio o trouxe aqui, a esta palavra precisa, nesta hora, precisa, porque eu tenho tentado alcançá-lo. Tenho enviado sinais através dos espaços silenciosos da sua vida, através da quietude antes de você adormecer, através da dor repentina que surge sem aviso no meio de uma tarde comum, através da sensação inexplicável de que algo está prestes a mudar. E hoje não falo mais em sussurros. Hoje falo de forma clara, direta e com plena intenção. Esta mensagem não foi preparada para as massas, embora muitos a ouçam. Foi preparada para você, para o peso específico que você carrega, para o nome específico da ferida que você nunca contou a ninguém, para o sonho que você enterrou com tanto cuidado que até você às vezes se esquece de que ele ainda está vivo sob tudo. Eu sei onde você o enterrou. E sei por quê. Este é o seu momento, meu precioso, e eu não o teria trazido até aqui se não tivesse algo real e duradouro para lhe oferecer. Quero começar dizendo algo que o ruído da sua vida tornou difícil de ouvir. Eu vejo você. Não a versão de você que acorda e finge estar bem para o mundo ao seu redor. Não a voz que diz "estou bem" quando alguém pergunta, porque é simplesmente mais fácil do que explicar a profundidade do que bem já não significa. Eu vejo o você que existe nas horas invisíveis, aquele que se senta no silêncio e sente todo o peso de tudo o que lhe foi exigido. De quanto tempo você tem se agarrado a isso? E de quão profundamente você se perguntou se ainda vale a pena o esforço? Eu vejo o cansaço que você disfarçou de força. Eu vejo a coragem que você fabricou a partir do que é essencialmente uma reserva vazia. Eu vejo as orações que você fez no escuro, que pareciam se dissipar antes de alcançar o teto. E preciso que você me ouça quando digo isso claramente. Nenhuma dessas orações se dissipou. Cada uma delas caiu. Cada lágrima que escorreu dos seus olhos em um momento em que você pensou estar completamente sozinha, eu a peguei. Eu a segurei. Não me esqueci de nenhuma. Você carregou algo que nunca foi feito para uma pessoa carregar sozinha. O mundo lhe entregou expectativas como se fossem presentes, e você as recebeu com graça, carregou-as com dignidade e continuou muito depois do ponto em que a maioria teria desistido e se recusado a dar mais um passo. Essa perseverança não é pequena, não é comum. Há algo em você que se recusou, absolutamente se recusou, a ser extinto, e isso não é um acidente da sua personalidade ou resultado da sua criação. Essa resiliência foi colocada dentro de você por mim, com pleno conhecimento de tudo o que você enfrentaria. Eu não a fiz forte o suficiente, apenas para sobreviver à sua vida. Eu a fiz forte o suficiente para vivenciá-la plenamente. E a plenitude dela, minha amada filha, é algo que você ainda não viu. Deixe-me falar sobre as fases que a confundiram. As portas fechadas. Os planos que se desfizeram justamente quando pareciam mais sólidos. Os relacionamentos que terminaram quando você ainda tinha tanto amor para dar. As oportunidades que apareceram e desapareceram, deixando você parada em um corredor vazio, se perguntando o que tinha feito de errado, o que tinha perdido, porque outra pessoa era sempre escolhida enquanto você permanecia ignorada. Quero falar diretamente sobre essa confusão, porque você merece uma resposta, não uma banalidade. Esses atrasos não foram punições. Nenhum deles. Eu não estava lhe negando coisas boas porque você não as merecia. Eu estava protegendo você
de chegar a um destino antes que a estrada estivesse totalmente pronta para recebê-la. Há coisas que eu estava construindo em segredo, nos lugares que você não podia ver, nas conexões que ainda não haviam sido forjadas, na versão de você que ainda precisava ser moldada pelas próprias provações que você desejava evitar. Você não estava sendo privada de nada. Você estava sendo preparada. E a preparação não era um sinal de distanciamento da minha parte. Era a prova mais íntima da minha atenção, porque eu não invisto esse cuidado em quem eu não amo profundamente. Quero que você pense nos momentos em que se sentiu mais esquecido. Nos aniversários que passaram sem as ligações que você esperava. Nas conquistas que você alcançou sem que ninguém notasse. Nos momentos em que você fez algo genuinamente bom e bonito, e isso passou despercebido por todos. Esses momentos te devastaram de maneiras difíceis de descrever, porque o anseio de ser reconhecido é uma das fomes mais profundas que uma alma pode carregar. Mas eu testemunhei cada um deles. Vi a bondade que você ofereceu quando não tinha mais nada a dar. Agradeço a paciência que você demonstrou a alguém que testou todos os seus limites. Vi você escolher a generosidade quando a amargura teria sido a opção mais fácil e compreensível. Vi as orações silenciosas que você ofereceu por pessoas que jamais saberiam que você orou por elas. Tenho um registro de tudo isso, meu bem, e nada foi em vão. A bondade que você semeou no mundo em seus momentos de escassez pessoal é a própria semente do que agora começa a crescer. Você está prestes a descobrir como é uma colheita quando quem cuida do campo sou eu. Agora, quero falar com a parte de você que está com medo. Não o medo superficial das coisas práticas, embora esses medos sejam reais e eu não os ignore. Refiro-me ao medo mais profundo, aquele que vive logo abaixo da linha d'água dos seus pensamentos diários. O medo de que talvez esta seja simplesmente a sua vida, que talvez a existência bela, expansiva e significativa que você um dia imaginou para si tenha sido apenas uma fantasia de jovem, e a verdade seja algo muito menor e muito mais difícil do que você jamais previu. Preciso que você me ouça com clareza, meu amado filho. Esse medo é uma mentira. Não é uma profecia. Não é sabedoria. Não é a voz da realidade confrontando suas expectativas. É a voz daquele que sempre trabalhou contra o seu florescimento, sussurrando na linguagem da exaustão, tentando convencê-lo a desistir daquilo que ele mais teme, que é a sua esperança. Porque a sua esperança teimosa, abatida, ainda viva, não é uma fraqueza, é uma arma. É a prova de que eu ainda estou agindo em você. E o inimigo da sua alma sabe que uma pessoa que ainda tem esperança é uma pessoa que ainda não foi derrotada. Então, deixe-me repetir, quantas vezes forem necessárias, de quantas maneiras forem necessárias para romper o peso acumulado da decepção que você carrega. Você não foi esquecido. Você não está atrasado. Você não está destruído demais. Você não está atrasado demais. A história da sua vida não terminou, e o capítulo em que você está agora, aquele que pareceu tão longo, tão sem cor e tão implacavelmente difícil, não é o capítulo final, nem de longe. O que está por vir para você, meu querido, está tão além do que sua perspectiva atual permite enxergar, que se eu lhe mostrasse tudo de uma vez, você não conseguiria compreender. Mostrarei a você aos poucos, estação por estação, desdobrando como o amanhecer. Gradualmente, com ternura, até que a luz plena o ilumine, e você perceba que tudo vem crescendo o tempo todo. Quero falar sobre as coisas às quais você se apegou por medo do que o ato de soltá-las poderia significar. Há pessoas em sua vida
ou em sua memória, às quais você se agarrou muito além da fase em que deveriam estar presentes, não porque lhe trazem vida, mas porque a alternativa é a terrível revelação de uma mão que se soltou. Existem identidades que você usou como armadura, que já não se encaixam na pessoa que eu a chamo a se tornar. Mas despir-se dessa armadura é um ato de vulnerabilidade, e a vulnerabilidade já lhe custou caro. Existem maneiras de pensar sobre si mesma, sobre seu valor, sua capacidade, seu merecimento, que foram incutidas em você por vozes que não tinham autoridade para escrever nada. Vozes que falaram a partir de suas próprias feridas, suas próprias limitações e sua própria escuridão não examinada. E essas palavras criaram raízes, minha preciosa. Eu as vi criar raízes. Eu as vi remodelar lentamente a maneira como você vê seu reflexo, a maneira como você entra em uma sala, a maneira como você decide antecipadamente que certas coisas boas simplesmente não são para você. Hoje estou arrancando essas raízes. Não porque você finalmente conquistou o direito de se libertar delas, mas porque você sempre deveria ter se libertado delas, e o momento para essa liberdade é agora. Você não é o que disseram sobre você em seus momentos mais difíceis. Você não é a soma de seus fracassos, nem é definida pelas fases em que se perdeu. Você não é a traição que sobreviveu, nem a dor que reorganizou sua compreensão do amor, nem a perda que deixou uma sombra permanente sobre o que é a alegria. Você é meu filho. Você é aquele que eu formei com intenção e alegria antes mesmo de você respirar pela primeira vez neste mundo. Cada parte de você, as partes das quais você se orgulha e as partes que passou anos tentando esconder, cada parte foi feita por mim. E eu não crio coisas sem propósito ou sem beleza. As coisas em você que você considera defeitos são, muitas vezes, justamente, as coisas que eu usarei de forma mais extraordinária na próxima fase, porque tenho um jeito de trabalhar através das rachaduras, e os lugares em você que se sentem mais quebrados são os lugares por onde minha luz entra com mais liberdade. Permita-me falar agora sobre o anseio do seu coração, o anseio particular, específico, sem nome, que você carrega como uma pedra no peito. Você sabe a que me refiro. Aquilo que você mal ousa nomear, mesmo em seus pensamentos mais íntimos, porque a distância entre onde você está agora e onde reside esse anseio parece tão vasto e tão permanente que ansiar por ele começou a se soar como uma crueldade que você inflige a si mesmo. Estou falando com esse anseio agora, e estou lhe dizendo que fui eu quem o colocou aí. Não é um erro, não é evidência de sua ganância ou ingratidão pelo que você já tem. É o eco de um propósito específico que construí na arquitetura da sua alma antes mesmo de você nascer. Um anseio tão profundo não surge do nada. Ele surge da atração da vida que eu projetei para você. E você tem sentido essa atração por toda a sua vida, mesmo quando não entendia o que era. Eu não coloquei esse anseio em você para frustrá-lo. Eu o coloquei aí para orientá-lo, para mantê-lo caminhando em direção a mim, em direção à plenitude do que preparei, mesmo durante os períodos em que você não conseguia enxergar o caminho com clareza. Agora, meu amado filho, quero falar com você sobre confiança. Não a palavra confiança, como é frequentemente usada casualmente, como um sentimento ou um clichê. Refiro-me ao ato em si, a prática diária, concreta e por vezes aterradora de soltar as rédeas dos resultados que você não pode controlar e permitir que eu trabalhe no espaço que suas mãos abertas criam. Você tentou controlar as coisas? Claro que sim. Você observou sua vida atentamente, tentou antecipar cada perigo, tentou evitar cada possível fonte de dor,
tentou moldar as circunstâncias de uma forma que parecesse segura e administrável. E eu entendo o porquê. Os momentos em que a vida saiu do seu controle foram muitas vezes devastadores. Então você aprendeu a se agarrar com força. E se agarrar com força parecia sabedoria. E de certa forma, era sabedoria. Mas existe um tipo de sabedoria que tem um limite, minha preciosa. E você o atingiu. O próximo nível da sua vida não pode ser acessado se esforçando mais ou controlando com mais cuidado. Ele só pode ser acessado pela confiança, pela disposição de dizer com todo o seu coração e não apenas com os lábios: eu não sei como isso se resolve. Eu não sei como será o caminho daqui para frente. Mas eu confio naquele que sabe. Eu confio nas mãos que me formaram. Confio que a história que está sendo escrita sobre a minha vida está sendo escrita por alguém que me ama completamente e que vê o que eu ainda não consigo ver. Essa confiança não é passiva. É uma das coisas mais ativas que um ser humano pode fazer. Ela exige que você silencie a parte da sua mente que insiste em ter um plano para cada eventualidade. Exige que você observe as circunstâncias ao seu redor, aquelas que parecem finais, portas fechadas, fracassos, e diga: este não é o quadro completo. Meu Deus ainda está agindo. Há coisas sendo providenciadas em meu favor agora mesmo, coisas que eu não posso ver, não posso conquistar e não posso criar, coisas que já estão em movimento, já em andamento, já mais perto da conclusão do que eu percebo. Esse ato de confiança, meu bem mais precioso, não é fraqueza. É a postura mais poderosa que um espírito humano pode assumir. E cada vez que você a escolhe, algo muda na ordem invisível das coisas. Cada vez que você abre a mão em vez de fechá-la, eu consigo colocar algo novo nela, algo melhor. Algo que combine com quem você é agora, não com quem você era quando começou a esperar. Quero fazer uma pausa aqui e te contar algo sobre o que vejo quando olho para você. Não o que você vê quando se olha no espelho. Não o que a voz crítica na sua cabeça diz quando você está acordado às 3 da manhã. O que eu vejo? Vejo alguém que passou por coisas que teriam destruído um espírito mais fraco e que saiu ileso, ainda respirando, ainda capaz de bondade, ainda capaz de amar. Vejo alguém cujo coração, apesar de tudo, não se calcificou. Foi ferido, sim. Foi silenciado pelo medo às vezes, sim. Mas ainda é sensível. Ainda é acessível. Ainda é capaz de ser tocado pela beleza e se abrir com a dor de outra pessoa. Isso não é pouca coisa. É a prova de algo extraordinário vivendo dentro de você. Algo que eu coloquei aí e tenho protegido em todas as fases difíceis que você enfrentou, porque eu sabia que você precisaria disso para o que está por vir. O que está por vir, meu amado filho, não é mais do mesmo. Quero ser absolutamente claro sobre isso. A estação que se aproxima não é uma versão ligeiramente melhorada da estação que você está deixando para trás. É categoricamente diferente. É a estação em que as coisas que venho preparando em lugares ocultos começarão a emergir. As conexões que estavam sendo formadas sem o seu conhecimento se tornarão visíveis. As portas que estavam sendo alinhadas sem o seu esforço se abrirão. A compreensão que vem crescendo lentamente em você, como um sistema radicular que se aprofunda na escuridão, romperá a superfície e você, de repente, compreenderá coisas sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio propósito e a sua própria vocação, que estavam obscuras há anos. Haverá um momento, e não está longe de onde você está agora, em que tudo o que o confundia, de repente, fará sentido. Belo sentido. Os desvios se revelarão como o caminho mais direto. As perdas se revelarão como a abertura de espaço para algo maior. A espera
se revelará como o próprio presente de que você mais precisava, mesmo que tenha passado o tempo de espera, desejando que ele desaparecesse. Estou falando agora sobre cura, porque sei que existe um lugar em você que precisa dela. Uma ferida específica, ou talvez várias, que nunca cicatrizaram completamente, que você aprendeu a contornar em vez de atravessar. A cura que trago a você não é superficial. Não estou oferecendo uma maneira de se sentir melhor em relação a uma dor que não foi tratada. Estou oferecendo a restauração real do que foi perdido, o reparo real do que foi quebrado, a devolução real do que lhe foi tirado. Não um substituto, não um prêmio de consolação. A verdadeira cura. E a cura começa não em algum momento futuro distante, mas agora mesmo, nesta conversa, porque estou presente com você, e onde quer que eu esteja presente, o processo de restauração já começou. Existem feridas da infância que moldaram a lente através da qual você vê tudo, seu valor, sua segurança, seu direito de ocupar um espaço no mundo. Existem feridas de relacionamentos que reescreveram sua compreensão do que é o amor, e parte dessa reescrita foi profundamente imprecisa. Existem feridas de suas próprias escolhas, aquelas que você fez em momentos de dor ou confusão, que lhe custaram coisas que você não pode recuperar facilmente. Não estou aqui para discutir esses momentos, nem para atribuir culpa ou dizer como você deveria ter agido de forma diferente. Estou aqui para lhe dizer que nenhuma dessas feridas tem a palavra final. Nenhuma delas constitui o seu destino. Nenhuma delas é profunda demais para o que estou lhe oferecendo agora. Uma cura que age de dentro para fora, que toca os lugares que você não permitiu que ninguém mais alcançasse, que trata a raiz em vez do sintoma. Minha preciosa, também quero falar com aqueles que serão tocados por meio de você. Isso é importante e não quero que você perca. O trabalho que estou realizando em sua vida não é apenas para você, embora comece com você e certamente inclua seu pleno florescimento. A cura, a restauração, a abundância, a alegria que está chegando à sua vida fluirão para fora. Transformará as pessoas que te amam. Transformará as crianças em sua vida, sejam seus filhos ou outras que estejam em sua esfera de influência. Transformará suas amizades e suas conexões profissionais, e até mesmo o estranho que você encontrar em um momento em que ele precise de alguém que o compreenda. O peso geracional que oprimiu sua linhagem familiar, os padrões de carência, de medo, de dificuldades repetidas que pareciam passar de geração em geração como uma herança, esses padrões estão sendo rompidos. O que criou raízes nas gerações anteriores a você, não criará raízes nas gerações futuras. Estou declarando uma nova herança, um novo legado. E você, meu amado filho, é o ponto de virada. Você é aquele em quem o padrão se rompe e algo novo começa. É por isso que este momento importa tanto. É por isso que te trouxe aqui de forma tão específica e insistente. Você não é apenas um receptor do que estou fazendo. Você é um portador disso. E o que você carrega adiante perdurará por gerações, muito além da sua própria vida. Permita-me falar agora sobre abundância, porque sei que a própria palavra é complicada para você. Talvez você tenha sido ensinado a desconfiar da abundância, a suspeitar dela, a sentir que desejar mais do que o suficiente é de alguma forma espiritualmente errado ou um sinal de valores equivocados. Mas eu não o criei para viver com o mínimo. Eu não o projetei para uma vida de luta e esforço perpétuos. O mundo que eu criei não é um mundo de escassez. É um mundo de abundância extraordinária e deslumbrante. E a escassez que você experimentou nunca foi a minha intenção para você. O que estou lhe trazendo não é riqueza excessiva da forma como o mundo a define.
não é acumulação por si só, não é o consolo frio de coisas empilhadas sem significado. O que lhes ofereço é a profunda, calorosa e expansiva abundância de uma vida que tem o suficiente. Paz suficiente, provisão suficiente, amor suficiente, propósito suficiente, alegria suficiente, para que vocês possam dar generosamente da sua abundância, em vez de racionar desesperadamente a partir da sua escassez. Vocês sabem o que é dar mesmo quando estão em falta. Vocês alimentaram outros com uma mesa vazia. Vocês ofereceram conforto com o coração esgotado. Vocês estiveram presentes para as pessoas quando não tinham mais nada em reserva. Eu vi cada um desses sacrifícios, honrei-os, os acolhi e agora os devolvo a vocês multiplicados. A lei que estabeleci no início da criação ainda está em vigor. O que é semeado com amor é colhido em abundância. E vocês têm semeado com amor há muito tempo. A colheita não está atrasada. A colheita está precisamente no tempo certo. E quando chegar, vocês finalmente entenderão por que lhes pedi para continue a dar, continue a confiar, continue a ter esperança. Mesmo quando o chão parecia árido, os céus fechados e a estação parecia interminável. Meu querido ou querida, quero dedicar um momento para falar com a voz que lhe diz que esta mensagem não é realmente para você. A voz que diz que você é a exceção, que estas belas promessas são para outras pessoas, pessoas mais fiéis, pessoas mais merecedoras, pessoas cujas vidas parecem mais organizadas do que a sua, pessoas que não cometeram os mesmos erros que você. Quero que você reconheça essa voz pelo que ela é. Não é sabedoria, não é discernimento, não é a voz honesta da realidade. É o medo, disfarçado de humildade, tentando protegê-lo ou protegê-la da decepção de esperar por algo real. E está errado. Esta mensagem é para você precisamente por tudo o que você passou. Sua história de luta não o ou a desqualifica para esta promessa. É justamente nesse contexto que esta promessa se torna mais poderosa e mais necessária. Eu não envio este tipo de mensagem para pessoas que nunca precisaram dela. Envio esta mensagem àqueles que ainda estão de pé, apesar de tudo que tentou derrubá-los, porque são eles que sabem, de uma forma que não pode ser fingida ou representada, o preço de confiar em mim. E esse conhecimento, meu precioso, vale tudo. Quero falar agora sobre o medo do futuro, a forma como ele se apresenta diante de você em certos dias, como uma parede em vez de um horizonte. Você olha para frente e, em vez de ver possibilidades, vê ameaças. Em vez de ver espaço aberto, vê o potencial para mais perdas, mais decepções, mais daquilo que já tornou o passado tão difícil. Eu entendo por que o futuro parece perigoso para você. Ele já o surpreendeu dolorosamente antes. Mas preciso que você entenda algo sobre o futuro, como ele se apresenta agora em relação a você. Eu já estive lá. Não estou observando sua vida se desenrolar como um observador passivo, curioso para ver como as coisas vão. Estou ativamente presente em cada momento que se aproxima de você, já atuando em circunstâncias que ainda não chegaram à sua experiência presente, já organizando os encontros, as oportunidades e as reviravoltas da provisão que irão surpreendê-lo ou a. Eu sei o que está por vir, e o que está por vir é bom. Isso não significa que tudo será fácil. Não lhe farei essa promessa, pois respeito sua inteligência e sua fé o suficiente para ser honesto ou honesta com você. Haverá momentos pela frente que o ou a testarão, pois o crescimento não acontece na ausência de resistência. Haverá momentos que exigirão que você confie em mim novamente, do zero, sem o conforto de provas visíveis. Haverá relacionamentos que passarão pelo fogo antes de emergirem refinados.
Haverá fases da sua jornada que no meio delas parecerão que podem quebrá-lo ou quebrá-la. Mas você não será quebrado ou quebrada, meu ou minha amado ou amada filho ou filha. Não porque você seja forte demais para ser quebrado ou quebrada, mas porque estou presente demais para permitir que isso aconteça. Sempre que você atingir o limite do que pode suportar, eu estarei lá. Não para eliminar a dificuldade. Às vezes, a dificuldade é o próprio instrumento que estou usando, mas para carregar consigo o que você não consegue carregar sozinho e para garantir que aquilo que parece que vai te destruir seja, na verdade, o que revela do que você é feito. Estou te convidando agora para uma maneira diferente de viver seus dias. Não se esforçando para alcançar coisas que estão destinadas a chegar até você, mas se abrindo para recebê-las. Não construindo sua própria segurança pela força de vontade, mas descansando na certeza de que sua segurança já foi estabelecida por aquele que detém o tempo em suas mãos. Não olhando por cima do ombro para tudo o que você teme que esteja te seguindo, mas olhando para frente e confiando que tudo atrás de você está sendo cuidado e tudo à sua frente está sendo preparado. Essa mudança, da luta para o recebimento, do medo para a confiança, da escassez para a abundância, não acontece de uma vez. É uma prática. É uma escolha diária, às vezes a cada hora, de retornar ao que você sabe ser verdade, em vez do que o medo insiste em te mostrar. E cada vez que você faz essa escolha, minha preciosa, você está dando um passo em direção à vida que a espera. Agora, neste momento, quero que você respire. Respire fundo. Aquele tipo de respiração que você tem estado ocupada demais e ansiosa demais para dar. Deixe seus ombros relaxarem, afastando-os das orelhas. Sinta a tensão que você tem acumulado na mandíbula, no peito, na garganta. E nesta respiração, neste espaço, permita-se acreditar, apenas durante esta respiração e depois na próxima, que você está segura, que você é vista, que você é amada além de qualquer medida, que as mãos que formaram as estrelas e definiram os limites do mar são as mesmas mãos que seguram sua vida com infinita ternura e infinita atenção aos detalhes. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa, é preciso ter um plano. Você não precisa saber como será o próximo capítulo. Eu sei como ele será. E sentindo o peso silencioso de não ser verdadeiramente conhecido. Eu estava lá, conhecendo você completamente. Quando você buscou conexão e encontrou apenas superficialidade, apenas conversas banais, apenas a performance da união em vez de sua essência, eu estava lá, oferecendo algo mais profundo do que o que estava disponível nas pessoas ao seu redor, mesmo quando você não conseguia sentir. E na estação que se aproxima, a solidão vai mudar. Não porque eu vá preencher sua vida com atividades sociais sem sentido, mas porque estou trazendo você para uma conexão genuína. Pessoas que te veem, que te reconhecem, que carregam uma parte do mesmo chamado que você e que caminharão ao seu lado de uma forma que fará com que o longo período de isolamento pareça, em retrospectiva, o espaço silencioso e necessário no qual você se tornou alguém capaz dessa profundidade de amizade. Você não foi feito para o isolamento, meu amado. Você foi feito para uma comunidade profunda, autêntica e que dá vida. E o fato de você ainda não tê-la encontrado em sua plenitude não é prova de que ela não existe ou de que você é de alguma forma incompatível com ela. É simplesmente a prova de que a comunidade que tenho para você exige uma versão sua mais próxima de quem você está se tornando do que de quem você era quando começou esta jornada. As pessoas certas estão chegando. Os relacionamentos certos estão se formando.
Alguns deles já estão em sua vida em forma inicial, sementes de conexão que ainda não cresceram e se tornaram o que deveriam ser. Alguns chegarão de direções que você não pode prever, por meio de circunstâncias que você não pode controlar. Mas eles estão chegando, meu precioso, e quando chegarem, você os reconhecerá com uma certeza que reside abaixo do nível do pensamento. Um reconhecimento que diz sim, esta é a pessoa que eu estava esperando. Este é o amigo, o colaborador, o companheiro, o amor, o mentor, o aluno, o aliado que eu não sabia que estava esperando. Quero falar sobre a sua identidade agora, porque em meio a tudo o que você passou, a questão de quem você realmente é, às vezes se tornou confusa. Você foi definido por outros, pelas expectativas deles em relação a você, pelas decepções que sentiram por você, pelas projeções que fizeram sobre você, de tudo o que eles precisavam que você fosse. Você se definiu por seus papéis: pai/mãe, filho ou filha, parceiro ou parceira, provedor ou provedora, amigo ou amiga, até que o centro silencioso de quem você é como indivíduo, como uma alma única e insubstituível, se tornou difícil de localizar em meio ao ruído. Estou aqui para lhe dizer quem você é. Não como uma performance, não como uma função, não como um papel. Você é minha amado A. Você é aquele A que eu formei com dons específicos, que ninguém mais na história da existência humana carregou exatamente nesta configuração. Você é aquele ou aquela que eu chamei pelo nome antes mesmo de você ter um nome. Você é aquele ou aquela cuja história, em toda a sua dificuldade, sua beleza e sua complexidade desconcertante, é uma história da qual não apenas tenho consciência, mas que estou ativamente escrevendo com amor e precisão. Você não é a versão de si mesmo ou mesma que suas experiências mais difíceis tentaram fazer de você. Você é a versão de si mesmo ou mesma que eu declarei quando o ou a criei. E estou chamando essa versão de você agora mesmo, para o aberto, para a luz, para a plenitude de tudo o que eu intencionei quando lhe dei vida. O mundo ao seu redor pode mudar. As circunstâncias mudarão, algumas delas de maneiras que exigirão que você se adapte, se esforce, descubra novas capacidades dentro de si que você nem sabia que existiam. Mas você não precisa enfrentar nenhuma dessas mudanças sozinho e não precisa enfrentá-las apenas com os recursos da sua própria sabedoria e força, embora ambas sejam maiores do que você acredita atualmente. Você as enfrentará comigo ao seu lado. Você as enfrentará com todo o peso de uma inteligência eterna, ilimitada e infinitamente criativa, trabalhando em seu favor. Você as enfrentará sabendo que não há situação em sua vida tão complexa que eu não possa resolver, nenhum relacionamento tão rompido que eu não possa restaurar, nenhum sonho tão enterrado que eu não possa ressuscitar, nenhuma perda tão definitiva que eu não possa redimir. Porque eu não aceito o fim como veredito para nada que eu tenha declarado como vivo. Meu amado filho, estamos chegando a um ponto nesta conversa em que quero lhe perguntar algo. Não uma pergunta dramática, uma simples. Você está disposto? Você está disposto a soltar as amarras, a deixar de lado a necessidade de saber como tudo se resolve antes de dar o próximo passo, a confiar na voz que está falando com você agora com a mesma lealdade e tenacidade que você dedicou a tantas coisas em sua vida que mereciam muito menos? Você está disposto a dizer sim a esta fase, mesmo antes de poder ver todos os seus contornos? Você está disposto a acreditar, contra todas as evidências acumuladas pelo cansaço e pela decepção, que o que está por vir vale a pena manter a esperança? Porque se você estiver disposto, mesmo que um pouco, mesmo que trêmulo, mesmo com um pé ainda na dúvida, essa disposição já basta. Essa é toda a abertura. Eu preciso.
E a partir dessa abertura, meu precioso, construirei algo que superará tudo o que sua imaginação ousou alcançar. Não estou pedindo que você seja perfeito em sua confiança. Não estou pedindo que você nunca mais sinta medo, incerteza ou sobrecarga. Estou pedindo que você retorne a mim quando esses momentos chegarem. Que se volte para mim em meio ao medo, em vez de se afastar. Que permita que a dificuldade o impulsione para um relacionamento mais profundo comigo, em vez de um isolamento ainda maior. Porque sou a única constante em sua vida, que não mudará com as circunstâncias, nem se afastará com o tempo, nem se cansará da sua necessidade. Minha capacidade de encontrá-lo onde você está não é limitada pelo que você está passando, ou por quanto tempo você está passando por isso. Sou o mesmo em seu deserto, como sou em sua abundância. Sou o mesmo em sua confusão, como sou em sua clareza. Sou o mesmo no fim de sua força, como sou no início de sua alegria. E estou aqui, meu amado filho. Estou aqui agora. Não me movi deste lugar ao seu lado. Nunca me moverei deste lugar ao seu lado. Permita-me falar agora sobre o significado deste momento no contexto mais amplo da sua vida. Você olhará para trás, para este momento, não de um futuro distante, mas mais cedo do que imagina, e o reconhecerá como um ponto de virada. Não porque tudo mudou instantaneamente, embora algumas coisas comecem a mudar com uma velocidade surpreendente, mas porque algo em seu espírito mudou aqui, nesta conversa. Algo se afrouxou. Algo que estava protegido contra o pior começou a se abrir, ainda que ligeiramente, para a possibilidade do melhor. E essa abertura, essa pequena rachadura na muralha de autoproteção que você construiu, é exatamente o espaço por onde a luz começa a entrar. Não subestime o que aconteceu aqui, meu precioso. Não se afaste deste momento e não deixe que o ruído do dia a dia sufoque o que se instalou em seu espírito. Deixe ficar. Deixe que acompanhe você durante a noite, durante o sono, durante a manhã que virá. Deixe que seja a primeira coisa a qual você recorra quando os velhos medos tentarem retomar o controle. Você ouviu algo verdadeiro hoje. Guarde-o com cuidado. Quero encerrar esta conversa dizendo o que preciso que você saiba acima de tudo. Acima de todas as promessas que fiz a você hoje. Acima de todas as declarações sobre o que está por vir e de todas as descrições do que foi preparado. A coisa mais importante que preciso que você saiba é simplesmente isto. Eu te amo. Não o conceito de você. Não a versão potencial de você que você será depois que a cura, a restauração e a abundância fizerem seu trabalho. Você agora, exatamente como você é, em qualquer estado em que este momento se encontre. Com a bagunça, a dor não resolvida, a fé imperfeita, a história complicada, os medos que você ainda não venceu e os sonhos que você ainda não realizou. Eu amo esta versão de você. Eu te amo tão completa e incondicionalmente que isso transformaria toda a sua compreensão do amor, se você pudesse sentir todo o seu peso. E estou incorporando esse peso lentamente à sua experiência, porque você foi feito para conhecê-lo, vivê-lo e irradiá-lo para todos ao seu redor. Você não está perdido demais. Você não está destruído demais. Você não está atrasado demais. Você não é demais, nem de menos, nem nada em excesso. Você é meu. E ser meu significa ser amparado por aquele que vê o fim desde o princípio, que cria rios no deserto e caminhos em terrenos impossíveis, que pega o que está seco e lhe dá água, que pega o que está enterrado e o traz à luz. Esse sou eu. É isso que eu faço. E estou fazendo isso por você, meu amado filho, nesta mesma estação, nesta mesma hora. O capítulo mais marcante da sua vida não ficou para trás. Ele não passou enquanto você estava ocupado sobrevivendo ao anterior.
Ele está à frente, está perto, e eu já estou nele, esperando que você entre nele comigo. Siga em frente, meu precioso. Não porque o caminho esteja livre, ou porque você esteja pronto, ou porque você tenha tudo o que precisa. Siga em frente, porque eu estou com você. E isso sempre foi o suficiente